Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver isto. Portanto, mais uma vez eu trago aqui, desta vez, uma única passagem. Relembro que no fim da passagem eu faço uma interpretação minha, vale o que vale. Se quiserem, convido-vos a ouvir essa interpretação. Se quiserem só seguir a leitura e ouvir a leitura, também o podem fazer apenas isso. Portanto, a leitura de hoje diz: Filipe e o bom funcionário da Etiópia. Um anjo do Senhor disse um dia a Filipe: Prepara-te e dirige-te para o sul, pelo caminho deserto que vai de Jerusalém a Gaza. Filipe partiu logo. Quando ia a caminho, encontrou-se com um eunuco, que era alto funcionário, tesoureiro e administrador-geral de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Estava agora de regresso ao seu país e, sentado no seu carro, lia um livro do profeta Isaías. Então o Espírito de Deus disse a Filipe: Aproxima-te e acompanha esse carro. Filipe acelerou o passo, chegou-se ao carro e, ouvindo o etíope a ler esse livro do profeta Isaías, perguntou-lhe: Tu que entendes o que estás a ler? Ele respondeu: Como é que eu posso entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se com ele no carro. A parte da Sagrada Escritura que ele estava a ler era esta: como uma ovelha que é levada para o matadouro, como um cordeiro que fica calado diante do que o tosquia. Também ele não abriu a sua boca, foi humilhado e não se fez justiça. Ninguém poderá falar dos seus descendentes, porque a sua vida foi tirada da terra. O etíope perguntou a Filipe: Diz-me, por favor, de quem é que o profeta está a falar? Dele mesmo ou de outra pessoa? Filipe, partindo daquela passagem da Escritura, anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Ao chegar a um lugar onde havia água, o etíope disse: Temos aqui água. Há alguma coisa que impeça de eu ser batizado? Filipe respondeu: Se tu crês de todo o coração, não há nada que o impeça. E ele respondeu: Eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Mandou então parar o carro, entraram os dois na água e Filipe batizou-o. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor levou a dali Filipe, de modo que o eunuco não tornou a vê-lo, mas continuou a sua viagem cheio de alegria. Filipe encontrou-se na cidade de Azoto e, a partir dali, continuou a pregar o Evangelho de povoação em povoação, até chegar a Cesareia. Pois bem, eu hoje não tenho muito para falar sobre esta passagem. Quero sim falar um bocadinho sobre esta parte da Sagrada Escritura. Eu vou reler como uma ovelha que é levada para o matadouro, como um cordeiro que fica calado. Diante do que o tosquia, também ele não abriu a sua boca. Foi humilhado e não lhe fez justiça. Ninguém poderá falar dos seus descendentes, porque a sua vida foi tirada da terra. Ora, quem é a pessoa que eles estão a falar? Eu não sei. No entanto, posso tentar perceber que eles estão a falar também da morte de Jesus Cristo e de muita gente que prega a sua palavra. No entanto, o que me faz acreditar que não está a falar de Jesus é que ele diz como uma ovelha que é levada para o matadouro, como um cordeiro que fica calado. E Jesus Cristo, efetivamente, quando foi enviado para ser crucificado, ele falava, tanto que disse durante a sua crucificação que tinha sede. E sede podia significar que não estava a ouvir a palavra de Deus e que estava a ser humilhado e não estava a ser feita justiça perante essa humilhação.
diz aqui também que ninguém irá poderá falar dos seus descendentes porque a sua vida foi tirada da terra. E isto é o que me leva a pensar que possivelmente também poderiam estar a falar de Jesus Cristo. Ou seja, há muita gente que crê em Deus e fica calado perante o público. Eu pessoalmente, quando me confrontam diretamente na vida real, sem ser por vídeos do YouTube, eu acabo por ficar um bocadinho calada sem dizer a minha opinião. E nestes vídeos eu abro-me muito mais do que aquilo que me abro no dia a dia. Isto porque eu também não quero ser humilhada. Já sei que muitas pessoas que virem os meus vídeos e se me conhecerem na vida real que me vão humilhar e vão gozar comigo. E eu não tenho autoridade nenhuma para poder fazer justiça perante essas pessoas. Quem tem essa autoridade é Deus. E apenas Deus sabe se o que eu estou a dizer é verdade ou se é mentira. Se deve ser tomado em consideração ou não deve. O homem pode pensar que é para ser tomado em consideração e não ser, ou vice-versa. Ele pode pensar que o que eu digo são palavras soltas sem qualquer sentido, e ao mesmo tempo que Deus pode pensar que as palavras que eu digo têm peso emocional, têm carga espiritual e são para serem tomadas também em conta. Eu própria não consigo identificar nenhum nem o outro. Acredito que as palavras que digo possam fazer sentido para muita gente, ao mesmo tempo que acredito que não vão fazer sentido para muita gente. E pronto, há aqui uma parte também engraçada, não é bem engraçada, mas que faz todo o sentido, que é como é que posso entender se ninguém me explicar. Isto significa que muitas das passagens podem ser lidas e a pessoa não perceber o que é que ela quer dizer. Isto porque pode não ter ninguém que lhe explique o que aquilo quer dizer. E de facto, Filipe também não lhe explica o que é que essa passagem quer dizer. Apenas fala sobre a boa nova de Jesus, sobre a sua vinda e digamos o seu reino. No entanto, não explica desta passagem quem é que é a ovelha que é levada para o matador, ou seja, o cordeiro que fica calado. E o cordeiro que fica calado muitas vezes, como já referi no passado neste vídeo, o calado pode ser aquela pessoa que sabe o que dizer e com vergonha de ser humilhado não falar. E por aquelas pessoas que sabem que ele sabe e por não falar, humilham-no, dizendo: tu não sabes nada, ou tu sabes mais do que aquilo que devias saber e não te exprimes. E por isso só o escritor que escreveu esta passagem sabe quem é que está a ser falado nesta passagem, nesta parte da Sagrada Escritura, porque nós podemos fazer a interpretação que quisermos. No entanto, nem temos, não temos nada que nos dê certezas de que a nossa ideia, não digo ideia, mas que o nosso pensamento está certo. Não há palavras de confirmação, tanto que falam do cordeiro que fica calado, mas depois cá à frente falam de que a vida foi tirada da terra. E isto faz-me lembrar muitas vezes aquela pessoa que não se consegue defender e que ninguém o defende também. E por isso está aqui um pensamento ambíguo de que podem estar a falar de Jesus como podem estar a falar de um outro Messias que veio antes ou virá depois de Jesus e que acabará por ser humilhado e ninguém fará justiça perante essa humilhação. Ninguém o vai defender. É quase como se lhe atirassem as pedras todas e ele não se pudesse defender e não houvesse ninguém que o pudesse defender ou julgar os outros pelo ataque que lhe estão a fazer.
Eu por hoje não tenho mais nada a dizer. Desejo a todos a continuação de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bem-aja.